sal da terra e luz do mundo, expressões que marcaram a vida daqueles que foram ensinados pelo próprio Senhor Jesus e devem marcar nossa vida hoje. Esta é a missão e o chamado da Igreja. É o que nos identifica como seguidores de Cristo. No segundo trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, aprenda detalhadamente sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, comentada pelo pastor e escritor Osiel Gomes. Os princípios da Palavra de Deus são diretamente opostos à realidade deste mundo e não podemos nos conformar com o modelo mundano, mas seguir a verdade transformadora da Palavra de Deus que Jesus ensinou. As batalhas de nosso tempo devem ser combatidas com armas espirituais. Não devemos temer as circunstâncias, mas crer no poder daquele que criou todas as coisas. No Sermão do Monte, Cristo nos revela acerca do favor de Deus e nos mostra que somos uma nova criatura, filhos amados do Pai. Seja fortalecido pela Palavra de Deus na escola dominical. Explore cada detalhe das lições bíblicas de adultos no segundo trimestre e conheça o novo currículo da CPAD, com novos recursos, mas mantendo sua identidade de sólida unidade doutrinária. Plano de aula, auxílios teológicos e de educação cristã, comentários, revisão de conteúdos e muito mais. Amplie seu conhecimento e entenda a importância dos valores do Reino de Deus em sua vida. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas lojas. À venda também nas livrarias evangélicas em todo o Brasil. Ou acesse www.cpad.com.br. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. A leitura da Bíblia e a educação cristã. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Chegamos ao término deste primeiro trimestre do ano de 2022. Rendemos graças e louvores ao nosso Deus pela oportunidade que tivemos de estudarmos juntos a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje vamos estudar a lição final, a lição de número 13, com o título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Como subsídio, informamos então que a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A Escola Bíblica Dominical, dentre outros, é uma agência de educação cristã no contexto da igreja. A fonte para o ensino da educação cristã não poderia ser outra. É a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo Jesus. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático da escola dominical, que deve ser observado tanto na sala de aula como fora dela. Nesse aspecto, então, estaremos estudando a lição em 3 pontos principais. Número 1, a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Número 2, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. E o número 3, concluído, é preciso ler a Bíblia diariamente. Vamos ao ponto de número 1. A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Subponto 1, o currículo adotado. A palavra currículo é de origem latina, significa pista de corrida. Era, na antiguidade,
um caminho ou uma trilha que orientava o corredor até chegar ao seu objetivo final. E nesse aspecto, então, o renomado teólogo de saudosa memória, pastor Antônio Gilberto, ele definia currículo do seguinte modo: é um grupo de assuntos constituindo um curso de estudos planejado e adaptado às ideias, às idades, necessidades dos alunos. O renomado teólogo e educador de saudosa memória, pastor Antônio Gilberto, definia currículo do seguinte modo: é um grupo de assuntos constituindo um curso de estudos planejado e adaptado às idades e às necessidades dos alunos. Em outras palavras, são os meios educacionais adotados visando a aprendizagem dos nossos alunos. Nessa concepção, um bom currículo é o resultado de um trabalho organizado e meticulosamente planejado. Na elaboração do currículo da escola dominical, observa-se sua conformidade com as doutrinas bíblicas, um programa completo e abrangente de ensino das Escrituras e atividades de aprendizagem com aplicação das verdades aprendidas. Visando alcançar tais objetivos, a escola dominical prima pela excelência do ensino bíblico. As revistas de escola dominical integram o currículo, chamadas lições bíblicas. Desse modo, a Bíblia é o livro base para todo o ensino e aprendizagem. O currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única e infalível regra de fé e prática. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático da escola dominical servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter do cristão. Ok? Vamos agora ao subponto 2, a prática pedagógica. A prática pedagógica é a expressão das atividades rotineiras no âmbito da escola e em especial da escola dominical. É o somatório de todas as atividades planejadas e desenvolvidas no intuito de ensinar os alunos nesse processo educativo. As múltiplas dimensões da prática pedagógica compreendem a gestão, os professores, os alunos, a metodologia, o material didático, a estrutura e também a avaliação da relação entre professor e aluno. Uma prática pedagógica positiva é aquela que alcança o seu objetivo, ou seja, formação do caráter de alunos e desenvolvimento espiritual. Portanto, é responsabilidade do corpo docente, de acordo com o currículo disponível da escola dominical, dominar o assunto, planejar, preparar as aulas, ensinar, despertar e manter o interesse dos alunos. Desse modo, somente um professor bem preparado é que vai servir de estímulo para os seus alunos. Lamentavelmente, em alguns lugares, isto é negligenciado. E assim, um professor despreparado e desmotivado, ele levará a sua classe ao fracasso, porque a frequência e a assiduidade vai diminuir até que aquela sala de aula se acabe de vez. Portanto, é responsabilidade da gestão da escola dominical, superintendência e lideranças de colocarem na sala de aula professores capacitados e habilitados por Deus para o mistério do magistério cristão. Não significa necessariamente que o professor tenha formação teológica de nível superior, mas que ele tenha conhecimento bíblico necessário, testemunho cristão e que tenha domínio de classe para poder, assim, servir ao reino de Deus nesse mistério tão importante que é a educação cristã. Nessa perspectiva, então, cabe aos gestores da escola dominical
preparar pedagogicamente os professores para o fazer pedagógico de qualidade. O uso da metodologia não pode ser negligenciado, as faixas etárias do desenvolvimento cognitivo de cada aluno precisam ser obedecidas tal como elas foram estabelecidas, a fim de alcançar objetivos em cada lição. Nesse sentido, o ensino na sala de aula não pode se limitar à transferência de informação ou transferência de conhecimento. É preciso fazer com que o aluno reflita e que aquilo produza lições de vida. Por exemplo, se ao contar a história de Davi e Golias, não pode ficar meramente na narrativa de que um pequeno menino jogou uma pedra e derrubou um grande gigante. É preciso expor as lições, contextualizar o que isso significa, o que aprendemos com essa história. Aprendemos que não importa o tamanho do gigante, não importa quão grande seja o nosso problema, não importa quão poderoso seja o nosso adversário, se confiarmos em Deus, se formos instrumento nas mãos de Deus, se deixarmos Deus nos usar, Ele pode dar-nos vitória diante de grandes adversidades, assim como Deus usou a Davi para derrotar o gigante Golias. Essa contextualização deve fazer parte da prática pedagógica. O outro ponto aqui abordado é em relação ao padrão ético e moral. Aqui, então, é importante que os professores expliquem aos alunos qual é a diferença entre ética e moral, qual que é o conceito de um e de outro. Então, eu me dirijo agora diretamente a professores e professoras e superintendentes da escola dominical. O que é ética? A palavra ética possui um vocábulo de origem grega, ethos, que significa costumes ou hábitos. No latim, o termo correspondente é mos, de onde nós temos a palavra moral, com o sentido de normas ou de regras. Assim, a ética e também a moral se referem ao conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade em que, como tais, são considerados valores e obrigações a serem observados pelos membros daquela sociedade ou daquela comunidade. Desse modo, os valores éticos e morais do cristão estão preconizados na palavra de Deus e devem ser lidos e obedecidos. A ética, de um modo geral, então, trata dos princípios e valores que orientam a conduta de uma pessoa. A moral, de outro lado, é a prática dessa conduta. Em outras palavras, a ética é a teoria, o que deve ser feito, e a moral é a prática do que deve ser feito. Assim, o fundamento da ética e da moral cristã não pode ser outro a não ser a autoridade das Escrituras. A nossa ética e a nossa moral não é preconizada pela sociedade, nem pela cultura vigente, nem por ideias humanas, nem tampouco por ideologias anticristãs. A nossa ética e a nossa moral, ela se fundamenta na autoridade da palavra de Deus. Então, por causa disso, a nossa ética e a nossa moral não se modifica, não se altera, não se ajusta e nem se adapta, porque ela está preconizada na palavra, que é imutável, a palavra de Deus não muda e a ética e a moral cristã igualmente não mudam. Vamos então ao ponto 2, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. O que é educação cristã? Vamos conceituar isto também para os nossos alunos. Me dirijo agora outra vez aos professores e professoras e superintendentes. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, levar, tirar de, retirar ou conduzir para fora. No texto do Novo Testamento, entre outros termos, destaca-se o emprego da palavra grega paideia, com o sentido de instruir, formar, ensinar e educar. E é daqui dessa palavra paideia que nós temos a expressão pedagogia e pedagogo, aquele que ensina, que educa ou que instrui. Em termos gerais, então, a educação cristã é um processo contínuo
de desenvolvimento e aperfeiçoamento do ser humano. Entendemos que a educação cristã começa em Deus. É Deus quem prescreve o que deseja que nós devemos saber. É Deus que, por meio da sua palavra, nos instrui. É Deus que, por meio da sua palavra, nos ensina como viver. E é Deus que, por meio da sua palavra, nos auxilia a caminhada cristã conforme a sua soberana vontade. Nesse entendimento, vamos então reiterar e enfatizar que no processo ensino-aprendizado da educação cristã, a fundamentação está na revelação divina, a palavra de Deus, a suprema palavra do nosso Deus revelado aos nossos corações. E no âmbito da vida eclesiástica, especialmente na escola dominical e também no culto de doutrina, a educação cristã se preocupa com o estudo sistemático das doutrinas reveladas na palavra de Deus. Na esfera da sociedade civil, o trabalho que a igreja pode realizar e contribuir, por exemplo, nós podemos, por meio de institutos bíblicos, de faculdades teológicas e até de colégios confessionais e de outras instituições de ensino, apresentar uma formação acadêmica de qualidade com viés e princípio doutrinário cristão, levando valores, levando a ética e levando a moral cristã para dentro dessas instituições. Assim, nós podemos manter a ética e a moral cristã dentro também das atividades extra sala de aula, extra atividade eclesiástica no âmbito da sociedade civil. Temos ainda os objetivos da educação cristã. Ora, o Senhor Jesus deu à igreja uma grande responsabilidade, que é a grande comissão. Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16 e 15. Assim, o ensino cristão está sempre relacionado ao ID do Senhor Jesus. A incumbência é tanto de formação de indivíduos como de transformação da sociedade, como já foi aqui reiterado. De fato, então, nós recebemos de Cristo uma proclamação, ou seja, uma ordenança proclamadora, ide, e um mandado educacional. Esse mandato, ele disse, fazei discípulos. Nós temos então, repito, duas concepções aqui importantes. Nós temos uma ordenança proclamadora, ide e pregai, e um mandato educacional, fazei discípulos. Desse modo, é responsabilidade da igreja, por meio da educação cristã, evangelizar e ensinar as doutrinas bíblicas. E é nessa estrutura que se destaca o papel e a importância da escola dominical, porque ela é a maior agência de educação cristã da igreja, uma vez que a educação na escola dominical evangeliza enquanto ensina, atendendo assim às duas ordens dadas pelo Senhor Jesus: fazer discípulos e ensinar. E nesse propósito, quero outra vez aqui citar o pastor Antônio Gilberto, quando ele disse que no mistério da educação cristã, a escola dominical tem 3 objetivos principais: ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter do cristão e treinar o cristão para o serviço doméstico. Um outro subponto importante é a capacitação dos alunos. Ora, nesse processo educativo, o uso do currículo, o uso da metodologia, da prática pedagógica, devem culminar na capacitação dos alunos. O objetivo é fazer com que as pessoas aprendam a palavra e que, com o aprendizado das Escrituras, o caráter dessas pessoas seja transformada, ou, portanto, uma mudança de comportamento. Em busca dessa excelência, a educação cristã esmera-se, então, em capacitar os seus alunos. A capacitação é um processo permanente
é deliberado. A aprendizagem tem a finalidade de tornar o crente capaz de preparar e de qualificar o cristão para que ele seja um ganhador de almas, para que o caráter dele seja transformado, para que ele também seja um ensinador da palavra de Deus. Isto posto, então, reiteramos que na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter do cristão e o aperfeiçoamento da vida espiritual habilita o cristão para servir no reino de Deus. Mas para isso, ele precisa aprender. E para aprender, ele precisa frequentar a escola dominical. E ao frequentar a escola dominical e os cultos de doutrina e demais cultos que ensinam a palavra, o aluno precisa ler a palavra, se familiarizar com a palavra, precisa amar a palavra, precisa estudar a palavra, precisa compreender a palavra. E, portanto, é nossa responsabilidade, enquanto educadores cristãos, formarmos leitores da Bíblia, formarmos estudantes da Bíblia e, sobretudo, formarmos praticantes da Bíblia. Desse modo, nós temos no ponto 13, então, esta exortação, esta palavra de incentivo, esta palavra de ânimo para que todos os cristãos tenham consciência que é preciso ler a Bíblia diariamente. A leitura da Bíblia e a disciplina cristã é um subponto muito relevante. Quero me dirigir agora aos professores e professoras, superintendentes, outra vez, de um modo bem especial, para tratar sobre a disciplina. A disciplina, meus irmãos, ela tem relação com castigo e com punição. Porém, ela também significa ordem e obediência às regras. Esse conceito se relaciona com a prática regular de certos princípios que pautam a atividade diária e metas a serem alcançadas por uma pessoa. Portanto, esse conceito de disciplina precisa ser ventilado, ensinado e destacado para os alunos em sala de aula, para que a disciplina cristã seja uma realidade na vida de cada um daqueles que conosco estudam a palavra de Deus. Dito isso, em resumo, a disciplina compreende regularidade, dedicação, prioridade, metas, perseverança. E para manter a disciplina, muitas vezes é necessário renúncia, é preciso ter compromisso. E as disciplinas cristãs mais importantes que quero destacar são a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina cristã é um meio de nos aproximarmos de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas 6 e 8, dizendo assim: quem semeia na própria carne, na carne vai colher corrupção. Quem semeia no Espírito colherá vida eterna. E como posso semear no Espírito? Praticando a disciplina cristã, a oração, a leitura da Bíblia e também o jejum. Nesse sentido, então, o objetivo da disciplina cristã é proporcionar intimidade com Deus, entendimento e compreensão da sua palavra. O termo que nós somos identificados na Bíblia é discípulo. Cristo nos chama de discípulos e o discípulo está relacionado com a disciplina. Um discípulo verdadeiro é também uma pessoa disciplinada. E a disciplina cristã, repito, requer regularidade na busca da leitura da Bíblia, da santificação, da oração e também da prática do jejum. Desse modo, enfatizamos que a leitura da Bíblia precisa ser diária. E assim, vamos ao subponto 2, a leitura e o aprendizado. Como já foi argumentado, a leitura da Bíblia é uma disciplina cristã. E como todo ato de disciplina, requer-se dedicação. Dedicação implica em diligência, em esmero. Precisa seguir a meta conforme estabelecida. E nós somos exortados pelo salmista, no Salmo de número 1, a ler a Bíblia diariamente, meditar nela de dia e de noite. E para tal, preciso então estabelecer normas, regras e metas para poder alcançar
esse objetivo. Preciso de um planejamento. E eu vou agora me dirigir diretamente outra vez aos nossos professores e professoras de algumas dicas importantes para os nossos alunos, dicas bem práticas para que eles possam exercer a disciplina cristã da leitura da Bíblia. Vamos lá? Primeiro, é preciso definir o horário diário da leitura. Deve ser um horário em que a pessoa se encontre melhor disposta. B, é preciso definir um tempo destinado à leitura. Deve ser um tempo adequado para ao menos ler um capítulo da Bíblia. E 3, é preciso estabelecer metas a serem alcançadas. A meta é muito importante, é fator motivador, tais como, por exemplo, ler toda a Bíblia em um ano, ou ler os evangelhos em 30 dias, ou qualquer outra meta que o aluno queira estabelecer, ler as epístolas paulinas e assim por diante. É preciso ter disciplina cristã para se tornar um assíduo leitor da Bíblia e não apenas um leitor, um aprendiz das Escrituras e um cumpridor da Palavra de Deus. Dito isso, então, o aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente um aprendiz. E uma prática pedagógica diz o seguinte, que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, nós aprendemos acerca de Deus e do seu plano de salvação. Por fim, temos aqui a leitura e o devocional. Ora, a plena comunhão com Deus se dá por meio do devocional. O devocional não é aquele culto em família. O devocional não é culto doméstico. O devocional não é o culto público. O devocional é o culto pessoal, eu e Deus. Apenas nós, eu e o Senhor em comunhão íntima. Então, no meu devocional, eu preciso orar, adorar ao Senhor e também ler a Bíblia. E aqui, nesse meu devocional, nesse horário que tenho destinado para o devocional, eu vou poder ler a Bíblia com tranquilidade. Então, temos aqui alguns conselhos, algumas orientações, como, por exemplo, anotar o que se está lendo, para depois consultar o que aquilo significa, também fazer esboços e, ao mesmo tempo, consultar dicionários teológicos, consultar Bíblias de estudo, e nós sugerimos então o uso da Bíblia de estudo pentecostal, que inclusive está aqui sobre a mesa o tempo todo na gravação dessas 3 lições. É uma Bíblia recomendada pelo Conselho de Doutrina da Convenção Geral, pelo Conselho de Educação e Cultura, pela Comissão de Apologética, onde nós temos aqui as doutrinas pentecostais que estão devidamente estruturadas. Você pode consultar a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, onde está a nossa doutrina aqui sistematizada. São 24 capítulos com informações importantes sobre o nosso credo, sobre o nosso documento doutrinário. E assim, em nosso devocional, nós podemos conhecer profundamente a palavra de Deus, não nos limitando apenas a uma leitura corrida para cumprir uma meta estabelecida, mas, como disse, repito, fazer anotações, fazer esboços, pesquisar, consultar livros teológicos, bíblias de estudo, a declaração de fé, mas cuidado, consulte um material que tenha a aprovação do Conselho de Doutrina. Não vá consultar qualquer material que você pode ser levado ao erro e assim atrapalhar a sua comunhão com Deus. E, finalmente, apesar de todos concordarem com tudo isso que está sendo dito, nós temos um problema. Nós temos muitas atividades, muitas agendas, muitos compromissos e muitas vezes não nos sobra o horário para o devocional. Por isso, quero aqui, ao encerrar, concitar a todos a nos esforçarmos para ter um tempo a sós com Deus. O nosso devocional não pode ser negligenciado. É uma oportunidade de nos aproximarmos do Senhor nosso Deus, estabelecer com Ele comunhão e aprender mais da sua palavra.
O propósito, portanto, dessa lição é estimular a todos a sermos leitores da palavra, mas não meramente leitores, de sermos estudantes da palavra e não somente estudantes, sobretudo cumpridores desta que é a autoridade final de fé e prática para a vida do cristão. Assim, prezados irmãos e irmãs, encerramos o trimestre. A supremacia das Escrituras, a infalível, inspirada e inerrante Palavra de Deus. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor.